pessoal, eu me chamo Luciana Rodrigues, sou professora de Química. Na aula de hoje, nós vamos estudar os polímeros. Mas, afinal, o que são polímeros? A sociedade, ela precisa de materiais para a sua subsistência. Nós vestimos roupas, nós usamos materiais, nós comemos, e esses materiais, todos eles vêm da natureza. Então, nós temos uma fase na nossa história que ela é dividida, quando as indústrias aparecem. Todas as matérias-primas, elas são extraídas da natureza, mas a partir do momento que essas matérias-primas, são levadas para a indústria e então elas são transformadas em outros materiais, nós deixamos de ter apenas materiais naturais e passamos a ter materiais artificiais ou sintéticos. E os polímeros são uma classe desses materiais sintéticos. Nós temos polímeros naturais. Mas hoje, o que direciona o mundo, a grande quantidade de polímeros que nós usamos, são polímeros artificiais. Mas, afinal, o que são polímeros? Vamos dar uma olhada no slide? Polímeros são compostos cujo nome vem do grego, onde poli quer dizer muitos e meros quer dizer partes. Polimeros, polímeros. Então, polímeros são compostos formados de monômeros. Olha aqui para mim. Pequenas partes, pequenos grupos orgânicos que vão se ligar para formar moléculas maiores. Então, como eu disse, existem os naturais e os sintéticos. Vamos dar uma olhada. Os polímeros naturais, aqueles que já existem na natureza, que a natureza se incumbiu de produzi-los, a gente conhece e usa até hoje, que são a celulose, as proteínas, o látex, os carboidratos, os lipídios, mas nós temos também os polímeros artificiais, que são aqueles cujos homens tiraram o recurso da natureza, levaram para a indústria e, a partir da manufatura, transformaram, então, em materiais sintéticos, que são o polietileno, que a gente tão conhece aí como o PET, o nylon, o policloreto de vinila, que é conhecido como PVC, as resinas epóxi, entre muitos outros. Então, dá uma olhada aqui para mim. Materiais naturais e materiais sintéticos. Então, vamos lá. Lã é um material natural. A seda, a seda original, é um material natural. O pelo dos animais, o couro, são materiais naturais. As folhas já foram usadas durante muito tempo, para revestir, para construção, são materiais naturais. Mas a gente não tem como hoje, com essa quantidade de gente que tem no mundo, ficar restrito apenas aos materiais naturais. Então, surge esse grupo de compostos, que são os polímeros. Só existem eles de artificiais? Não, Nós temos cerâmicas, que são materiais artificiais, sintéticos, produzidos a partir de materiais naturais. Nós temos o vidro, nós temos diversos outros materiais que são produzidos pelo homem em indústrias a fim de melhorar a nossa condição de vida, a fim de nos ajudar a viver melhor e mais confortável. Então, a gente vai ver agora um pouquinho dos tipos de polímeros e como é que eles podem ser formados a partir de reações químicas. Vamos dar uma olhada? Os polímeros, eles vão se dividir em duas classes básicas, tá? A primeira classe são os polímeros de adição. Como o próprio nome já diz, nós vamos partir de monômeros. Como eu disse, monômeros são espécies químicas pequenas que vão se aglomerar e vão formar os polímeros. Então, é como se houvesse um encadeamento de moléculas. Então, esses monômeros, olha aqui para mim, que são moléculas pequenas, é como se elas dessem a mão e formassem longas e infinitas cadeias. Essas ligações que são estabelecidas entre os monômeros vão dar a esses polímeros propriedades características muito bem definidas. Voltando, então, aos polímeros de adição. Esses polímeros, geralmente, os polímeros de adição, eles vão acontecer a partir de monômeros que têm uma ligação dupla. Observa que aí eu tenho CH2, traço, traço, CH2. Esse traço, traço, representa a ligação dupla. Essa ligação dupla, então, vai ser quebrada. Esse N, pessoal, que aparece aí na frente, ele representa essa molécula sendo repetida infinitas vezes, N vezes. Quando essa ligação dupla se quebra, eu vou ter, então, a migração dos elétrons da ligação π, que é uma ligação mais fácil de ser quebrada. Essa ligação, então, ela vai para a extremidade da cadeia e a gente vai ter a ligação, então, dos monômeros em polímeros. Então, volta aqui para mim.
O polímero de adição, ele é caracterizado pela presença da ligação dupla. A ligação pi, né? Lembrando que quando eu tenho uma ligação dupla, uma é chamada de sigma e a outra é chamada de pi. A pi se rompe, a sigma fica, os elétrons eles vão para a extremidade da cadeia, fazendo então com que hajam ligações nas extremidades. Vamos ver então alguns exemplos de polímeros de adição. Vamos lá. O primeiro e mais famoso polímero de adição é o polietileno. Eu diria que o polietileno, hoje, ele é o polímero mais usado no nosso dia a dia, né? Que forma aquelas garrafas que a gente conhece como garrafa PET, que é a garrafa de refrigerante. Observa que o nome dele é polietileno, porque ele é originado do monômero etileno. Então, esse monômero, em presença de pressão, temperatura adequadas e catalisadores, como eu disse anteriormente, a ligação pi, ela se rompe, os elétrons da ligação vão para a extremidade e a gente vai ter, então, a formação do polietileno, que é esse polímero aí tão usado no nosso dia a dia. Esse polietileno, como eu disse, é o plástico mais usado e ele é utilizado para diversas funções na nossa vida cotidiana. Fabricação de brinquedos, de vasilhames, né, para colocar shampoo, material de higiene e limpeza, fabricação de recipientes, né, de cozinha. Então, é um polímero extremamente usado, é o polietileno, que a gente conhece, né, como PET. Vamos para o segundo caso do polímero de adição, que é o polipropileno. Observa que o monômero agora, ele não tem mais 2 átomos de carbono, como no caso anterior, que era o etileno. A gente tem agora 3 átomos de carbono. A ligação dupla, ela permanece ali, ela está ali presente, porque essa ligação ela vai ser quebrada também em presença de pressão, temperatura e catalisadores adequados. Então, vamos lá. A pi se quebra e a gente vai ter, então, a formação através do monômero polipropileno, a gente vai ter o polímero polipropileno. Ele não tem as mesmas características, olha aqui para mim, do polietileno. Se você observar a estrutura química dos dois materiais, o etileno ele tem 2 átomos de carbonos apenas no seu monômero e o polipropileno tem 3 e ele tem uma ramificação. Olha lá no slide. Observa esse grupinho que está aí no quadradinho rosa, essa ramificação, ela dá a esse polímero características físicas e químicas diferenciadas. E que características é essa? Ele é muito resistente à tração. Então, aquele grupo penduradinho ali, ó, CH3, vai dar a esse polímero uma grande resistência. Então, ele é um plástico, vamos dizer assim, no popular, mais duro, né? Mais resistente. Então, ele é utilizado, por exemplo, na construção aí, né, de cadeiras, né, de piscina. Você precisa de uma resistência, porque as pessoas sentam nela. Para-choques de carro, né, através da colisão, se esse material não for resistente, então ele vai afundar. Então, o polipropileno, olha aqui para mim, o monômero do polipropileno é diferente do etileno, fazendo, então, desse polímero extremamente diferente do primeiro, tá bom? Então, é importante a gente dar uma olhada em quem é o monômero, porque essas características, elas vão passar para o polímero que ele vai formar. Próximo exemplo, PVC. Policloreto de vinila, né? Ou cloreto de polivinila. Esse é um polímero também muito famosinho, vocês vão ver daqui a pouquinho por quê. Também, né? Presença de catalisadores, pressão e temperatura adequadas, a ligação pi se rompe e a gente vai ter, então, a formação do polímero. Observa que ele tem também pendurado ali em rosinha um cloro, né, que vai dar a esse polímero características bem específicas. Quem é esse PVC, pessoal? Dá uma olhada lá no slide. Ele é usado como encanamento. Então, ele é bem famoso para isso, né? Tubos de encanamento para água. Imagina um cano dentro da parede durante anos e anos lá na construção da sua casa. Temperatura alta, temperatura baixa, a pressão da parede, então ele tem que ser resistente, tá? Então é um material que tem alta resistência para a fabricação de canos. Mas, olha lá no slide, quando ele é transformado em folhas, ele é usado também como filmes plásticos, depende muito da espessura. E como calçados, né, para resistência, né, usado em hospital, usado em empresa, em fábrica, então ele é muito utilizado. Próximo polímero, vamos dar uma olhada?
poliestireno. Então, olha lá, a gente tem o estireno, que é um monômero, observa aí em rosinha, a gente tem um anel benzênico e o grupo etileno pendurado nele. Aí, o que nós vamos ter? Também em condições adequadas, a ligação pi, ela se rompe, mais uma vez, os elétrons vão para a extremidade da cadeia e a gente vai ter, então, a formação desse polímero, conhecido como poliestireno. Para quem não conhece o nome químico, vamos, então, ao nome popular. E em condições específicas, né, são adicionadas gases, né, que vão fazer com que esse poliestireno, então, em condições de aquecimento, se transforme no tão conhecido isopor, né? Então, o poliestireno, ele é muito utilizado hoje em dia como isopor. E não vão pensar em isopor só a caixa de isopor que vende lá o picolé na praia, né? O isopor, ele é um material extremamente utilizado porque ele consegue manter a temperatura, né? Então, ele pode ser usado também em revestimento de parede, né, para manter a temperatura do ambiente. Ele pode ser usado em diversas outras maneiras, tá bom? Então, não pense no isopor apenas como o isopor do pratinho do churrasco, né, ou da caixinha de isopor. Vamos continuar. Mais um polímero, poliacetato de vinila, PVA. Olha o monômero dele. Observa que à medida que a gente vai tratando aí, os monômeros vão ficando mais elaborados. Esse monômero vai formar um polímero que a gente conhece como poliacetato de vinila, ou PVA. Esse polímero, ele é muito famoso, todo mundo adora. Ele é utilizado para fabricar gomas de mascar, né, o tão conhecido chiclete. Também é usado para fabricar as tintas comuns, né, que a gente usa, a tinta de escola, né, e adesivos também, quando a gente tem aqueles adesivos que colam no papel. Então, o PVA, olha que coisa interessante, olha aqui para mim. A gente mastiga um tipo de plástico, né? Quem gosta de mascar chiclete, por isso que é um perigo, né? A gente engolir, né? Nosso organismo não consegue digerir essa substância. Então, o chiclete também é um tipo de plástico. Olha que bacana. Vamos ver o próximo. Teflon. Eu acho que a grande maioria de nós deve ter uma panela de teflon em casa. Olha aqui, que é aquela panela, dá uma olhadinha aqui para mim, aquela panela que tem uma superfície escura e que a gente fala que ela é antiaderente, né? Onde a gente pode fritar um bife, um ovo, alguma coisa e ele não vai agarrar, né, a gordura, o ovo ele sai inteirinho, né? Então, é esse material aí, que é o teflon, que a gente vai ver, que faz, então, que quando ele reveste, né, um material metálico, ele tem essa propriedade. Vamos lá olhar. Então, o teflon é o tetafluoretileno, olha a fórmula dele, né? CF2, CF2, tem uma dupla no meio, porque é um polímero de adição, lembrando que N é a quantidade de vezes que eu vou repetir esse monômero, também em condições adequadas, a ligação pi se quebra e a gente vai ter, então, a formação do polímero teflon. Então, como eu disse, ele tem alta resistência, né, a reagentes químicos, ele tem alta resistência mecânica, baixo coeficiente de atrito e também ele é um bom isolante de eletricidade. Então, o teflon também é bastante usado aí no nosso dia a dia. Então, é bacana a gente entender, né, que esses materiais que são tão importantes para nós, gente, eles não existiriam naturalmente por aí. Então, o homem ele precisou estudar meios reacionais, onde ele pudesse, a partir de substâncias que estão lá na natureza, para poder obter, então, esses materiais. É importante lembrar que a grande fonte de matéria-prima para a produção dos polímeros é o petróleo. Então, é bacana a gente pensar o seguinte, hoje fala-se muito, né, na questão energética, né, que o petróleo é um recurso não renovável, que se o petróleo acabar, o que nós faremos sem gasolina? Então, eu fico mais preocupada, e é uma coisa que você tem que pensar também um pouquinho, que o petróleo, ele não é só importante como fonte de combustível, né? O petróleo, ele é muito importante como fonte de matéria-prima na obtenção desses diversos tipos de polímeros que nós usamos no nosso dia a dia. Então, não só como fonte de energia, mas também como fonte de matéria-prima, tá? Isso é extremamente importante. Vamos dar uma olhada agora na segunda classe que mais aparece por aí, além do polímero de adição, é o polímero de condensação. Observa que para representar esse tipo de reação, nós temos agora dois monômeros diferentes. Então, o polímero de adição, geralmente, ele vem de, olha aqui para mim, de um mesmo monômero. Então, você pega um mesmo monômero com uma ligação dupla, a pi se quebra, os elétrons vão para a extremidade e a cadeia, então, se liga ali, né, como se eu estivesse dando mão, os monômeros dando mão uns aos outros. Quando eu falo de polímero de condensação, não é isso que acontece. Nós vamos partir de dois monômeros diferentes.
diferente. Ou seja, nós temos 2 reagentes diferentes iniciais. Vamos dar uma olhada? Então, observa ali, o primeiro monômero e o segundo monômero, eles vão, então, em condições adequadas, né? Esses monômeros diferentes, eles vão reagir, formando o meu polímero e formando ainda uma molécula mais simples. Geralmente, essa molécula mais simples é uma molécula inorgânica, como água, HCl, né, que é o cloreto de hidrogênio, NH3, que é a amônia. Então, vamos lá, olha para mim. 2 monômeros diferentes, eu vou pegar a parte de uma e a parte da outra, vou unir e formo o polímero. E depois as outras 2 partes se unem também e formam essa molécula mais simples, que geralmente é uma molécula inorgânica, pode ser a água, a amônia, o HCl, entre outras. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro exemplo, poliéster, né? Quem nunca ouviu falar do poliéster? Observa que eu tenho 2 monômeros. Do lado esquerdo eu tenho um ácido e do lado direito eu tenho um álcool. Observe que a hidroxila do ácido reage com o hidrogênio do álcool e vai formar, então, a molécula de água em condições específicas. E toda a parte central dos 2 monômeros diferentes vão se juntar para formar o polímero, que é o poliéster. Então, observa o seguinte, olha aqui para mim. Você vai pegar partezinha de uma cadeia, partezinha da outra cadeia, forma, então, a molécula simples e aquela parte maior da cadeia forma o nosso polímero. Então, vamos lá olhar como é que funciona. Então, presta atenção, hidroxila com hidrogênio formando água e o resto da parte orgânica formando o polímero. Mas quem é o poliéster, né? Poliéster, ele é muito usado na fabricação de fibras têxteis, né? Ou seja, fabricação de tecido. Então, muitas das nossas roupas têm uma grande quantidade desse polímero, que é o poliéster. Às vezes, ele vem junto com algodão, né? Para dar uma textura melhor ao tecido. Mas ele também é usado em varas de pescar e em engrenagens, né? Mas a maior parte dele realmente é usado como fabricação de tecido, tá bom? Vamos ver outro exemplo? Próximo exemplo, nylon, tá? O nylon, né, um polímero também muito conhecido da gente, observa a estrutura dele, ele tem um grupo amina, né, na verdade é uma diamina, porque ele tem 2 NH, um do lado direito e um do lado esquerdo, no primeiro monômero, e ele reage com um diácido também. Ele tem, olha lá, uma carboxila, né, no diácido, que é a segunda molécula, na extremidade direita e na extremidade esquerda. Olha aqui para mim. Mais uma vez, observa que a hidroxila com o hidrogênio vão se juntar e vão formar água. Então, eu tenho como subproduto, né, como molécula mais simples, formação de água. Dá uma olhada lá. Então, vai produzir água na presença de catalisador, pressão e temperatura adequadas, e a parte central, né, das 2 cadeias, dos 2 monômeros, vão formar o polímero. Um polímero, então, formado por 2 monômeros diferentes. O nylon, como todo mundo conhece, né, ele é usado também na produção de engrenagens, também é usado nas linhas de pesca e em fibras têxteis. Então, a gente tem aí o nylon, né, que é muito conhecido da gente. Muitos de nós aí que gostam de parar um pouquinho, né, para pescar, já usou esse fio aí. E usado também para costura, né, e para você ter resistência em alguns tipos de materiais. Próximo polímero, também muito importante no dia a dia, que é o Kevlar. Quem é o Kevlar? O Kevlar, dê uma olhada aí, que a gente está utilizando 2 monômeros diferentes. Observa que ele está repetindo, tá, gente? O primeiro monômero, ele é igual ao terceiro. Então, eu tenho 2 moléculas do ácido, né? Aí sendo representadas, reagindo, então, com a diamina. Então, o que vai formar ali? Mais uma vez, se você olhar no quadradinho rosa, vai formar moléculas de água. Olha lá, ó. Então, as moléculas de água vão sair e a gente vai ter, então, a polimerização, que é formada a partir da parte orgânica. Então, esse polímero, dê uma olhada para mim. Se você pensar lá no início, quando a gente formou o primeiro polímero que era ramificado, as ramificações, elas dão aos polímeros, né, quando a cadeia não é uma cadeia linear, quando ela tem grupos, né, pendurados na cadeia central, né, na minha cadeia principal, elas dão ao polímero mais resistência. E essa resistência, ela vai dar a esse polímero propriedades físicas muito importantes. Vamos olhar o que acontece com o Kevlar?
O Kevlar, então, ele é muito resistente, gente. Ele é mais resistente que o nylon. Ele é mais resistente que o aço. Se vocês derem uma olhada aí, ó, ele é utilizado, por exemplo, em capacetes, em roupas contra tiro, né, em coletes. É usado em roupas também contra incêndio. Então, olha aqui, ele é extremamente resistente à temperatura e a impacto. Então, ele é usado como revestimento, né, de capacetes e de roupas que são usados em situações extremas de temperatura, né, e de impacto. Então, o que faz do Kevlar, né, tão importante são aquelas, dá uma olhada lá de novo, são aquelas ramificações, aquelas estruturas, né, que vão dar a ele, então, uma capacidade de ser mais resistente a impacto. Vamos ver mais exemplos de polímeros importantes. Dá uma olhada lá. Policarbonatos. Olha, dá uma olhada na estrutura desse polímero. Observa que dentro do quadradinho rosa, né, a gente tem aí a nossa substância que vai ser gerada. Que substância vai ser essa? Se você olhar no polímero da esquerda, eu tenho o sódio ligado ao oxigênio, né? É um sal ali orgânico, né? É um sal de sódio. E no monômero do meio, eu tenho ali um cloro. Então, o que a gente vai ter formado aí, pessoal? A gente vai ter a formação de subproduto do NaCl, né, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, formando, então, essa classe aí de polímero, que são os policarbonatos. Os policarbonatos são polímeros muito utilizados no nosso dia a dia, porque eles podem substituir o vidro, uma vez que eles são transparentes. Aí, como eles são mais leves que o vidro, têm mais resistência mecânica, eles vão ser usados, por exemplo, em capacetes, né, ali no visor do capacete. Ele pode ser usado em construção, para deixar passar luz. Pode ser usado também em cabines, né, de avião, substituindo o vidro, né, uma vez que o vidro ele pode quebrar, ele é menos resistente. Vamos ver agora mais um tipo de polímero, esse também é conhecido nosso, que são as resinas epóxi. Dá uma olhada lá. O que é a resina epóxi? A resina epóxi é esse polímero grande aí, né? Ele tem um bisferol que vai reagir. Observa que tem ali um mecanismo mostrando para a gente a captura, né, da hidroxila no cloro. Então, a gente vai ter como subproduto a hidroxila, ela vai reagir com oxigênio, você vai ter a liberação de um hidrogênio dessa hidroxila e vai formar, então, HCl. As resinas epóxi, a gente conhece aí como cola, né? As colas que são conhecidas no mercado, que tem uma alta eficiência, né, para colar diversos tipos de materiais, mas também são usadas como tintas e adesivos. Bom, pessoal, quando a gente fala em polímero, a gente sempre faz, como a gente começou a conversar aqui, uma alusão a plástico. E falou em plástico, a gente não pode esquecer dos impactos que esses materiais têm no meio ambiente. Então, mais uma vez, né, a gente cai naquela conversa de que os plásticos são ruins, são bons. Então, a gente tem que entender que esses materiais eles são extremamente importantes para o nosso dia a dia, mas que devem ser usados com muita moderação e com muita inteligência, porque assim como esses materiais, as suas propriedades físicas de resistência, de durabilidade, assim como essas condições físico-químicas são importantes para o seu uso, elas são também importantes quando a gente pensa quando a gente vai jogar esse material no lixo, quando a gente vai descartar, quando a gente fala no descarte desse material no meio ambiente. Vamos dar uma olhada aí na tirinha? Olha lá o que o Recruta Zero fala, ó. Temos de controlar nossos hábitos de desperdiçar, frear o consumo, né? Que é uma coisa que a gente tem que fazer, né, gente? Frear o nosso consumo para um uso mais eficiente dos nossos recursos. Aí vem, né, o chefe dele fala, o que faz você pensar uma coisa dessa, né? Então, tá lá o Recruta Zero, né, dentro de uma lata de lixo. Então, imagina se o nosso planeta for a quantidade de lixo que a gente gera se a gente não tiver mais lugar. Se a gente tiver que disputar, né, a nossa posição, o nosso lugar com o lixo. Então, isso é uma questão séria, né? Porque o que fazer com ele? Então, a gente tem algumas soluções a serem propostas, algumas intervenções. Lembrando que o lixo, ele demora de 100 a 150 anos
anos para se degradar, né? A nossa grande quantidade de plástico, né, que a gente joga aí no meio ambiente, que demora todo esse tempo para degradação, eles não são digeridos, né, pelo meio. Então, a gente precisa, então, de um consumo consciente. A ideia dos plásticos biodegradáveis seria o nosso ideal de consumo. Hoje em dia já se tem pesquisa, dá uma olhadinha aqui para mim, com relação a isso. Existem pesquisas onde eles adicionam amido na estrutura do plástico para ajudar na biodegradação desse material. Mas a gente ainda sabe que os plásticos biodegradáveis ainda não são uma realidade tão eficiente. Volta lá. Então, basta para a gente, então, hoje, já que a nossa realidade ainda não é a ideal, é pensar numa política reversa. O que seria isso? Consumir menos, né, gente? Utilizar materiais que possam ser reutilizados, né? Tentar reutilizar os nossos recipientes. Então, a política reversa seria uma solução. Imagine se você fosse comprar shampoo e pudesse levar o seu frasco de shampoo e só pegar o shampoo e não jogar a embalagem fora. Então, esse tipo de política hoje, ela tem sido implementada por algumas empresas, onde você não descarta mais a sua embalagem, né? Onde a embalagem ela fica e você só compra o produto. Então, isso é uma grande tendência de mercado hoje em dia. Então, como os plásticos demoram muito tempo para se degradar, nós temos que pensar, então, num consumo consciente. O que nós, cidadãos, podemos fazer para que a grande quantidade de lixo, né, principalmente esse lixo que não é biodegradável, o que nós podemos fazer para poder minimizar o impacto? Uma coisa eu posso te dizer, né, que é o descarte correto. Não misturar, por exemplo, o nosso lixo seco com o lixo orgânico. Isso já é uma coisa que vai ajudar bastante na hora da separação do lixo e poder, então, levar todos esses materiais para uma futura reciclagem. Porque se a gente misturar todo o nosso lixo na hora do descarte, isso fica mais difícil, uma vez que esse lixo ele vem contaminado com o resto de comida, né, com materiais que não vão ser utilizados, vão estragar, vamos dizer assim, vão prejudicar na hora dessa reciclagem do material. Então, usou plástico? Consciência. Ele é um cara bacana, ele está aí para nos ajudar, ele está presente em tudo que a gente vive, né? Em quase tudo que a gente usa hoje em dia tem um tipo de polímero, mas a gente tem que usar com consciência e descartar e consumir o menos possível. Eu espero que você tenha gostado. Agora é ler sobre o assunto, é um assunto muito importante, ele aparece muito aí, né? Ele está presente no nosso dia a dia, fazer alguns exercícios, treinar. Eu tenho certeza que você, se aparecer um assunto desse aí na frente, você vai conseguir responder com eficiência, né? Com excelência. Até uma próxima.